Quando a porta se abriu, o tempo dentro do anfiteatro vacilou como uma vela atingida por vento. Os cadernos pararam de riscar, as conversas morreram em frases incompletas, até o projetor parecia hesitar. Arya entrou com o cabelo preso num coque apressado, mochila pendurada de um ombro, o semblante concentrado, uma adolescente de 19 anos com mais coragem do que sono, e uma lista de contas na cabeça que nem a melhor das noites conseguiria apagar. O relógio em cima da porta marcava 15 minutos depois do início da aula. Para todos os outros era apenas um atraso. Para ela, era um risco calculado. Do alto da sala, Adrian Fu ergueu o olhar. Não era só o fato de que ele era o convidado de prestígio do semestre, magnata, filantropo discreto, professor que falava com a autoridade dos que já moveram empresas do vermelho para o topo. Era que naquela linha entre os olhos castanhos e a face firme, residia o conhecimento de uma coisa que só os dois dividiam. Uma noite que havia acontecido semanas antes, em um quarto de hotel que ninguém naquela universidade teria motivos para imaginar. O reconhecimento nos olhos dele foi rápido, quase profissional. O tipo de reconhecimento que um homem acostumado a fechar negócios faz quando identifica uma oportunidade ou uma ameaça. O silêncio cresceu. Arya sentiu o ar pesado como se alguém tivesse acendido um aviso no corredor da sala. Cuidado. Perigo moral. Ela evitou olhar para ele mais do que o necessário. Sentou-se na última fila, posicionou seu laptop e observou a aula rolar como se fosse possível separar aquela sala daquele outro espaço, em que, entre lençóis e decisões impetuosas, ela havia sido apenas uma mulher tentando conquistar tempo e dignidade. O professor falou de modelos, de decisões e incentivos. Suas palavras beberam no ambiente, mas Arya não as ouvia como os outros. Cada frase era uma batida de um relógio que lembrava: o mundo que você está tentando conquistar ainda lembra quem você foi. Quando a chamada foi feita, Adrien nomeou um por um sem pressa. Quando chegou o nome dela, a sala virou um anfiteatro de expectação. Arya Ua, ele pronunciou, as sílabas secas. Ela se levantou. Respondeu com a voz que tinha ensaiado 1000 vezes em entrevistas e reuniões de investidores. Firme, sem traços de culpa. Ainda assim, havia perguntas por trás daquela única entonação curta. Perguntas que ele não tinha direito de fazer, e às quais, de alguma maneira, ele parecia esperar resposta. Ao final da aula, em vez de aplaudir, ele pediu que ela viesse até o escritório. Não foi uma ordem dita em público. Foi um recado sussurrado com a formalidade de um decreto, e também com a intimidade de quem conhece um segredo. No corredor, os olhares a seguiam. Alguns curiosos, outros julgadores. Alguns já haviam lido nos grupos sobre a podre aluna. Rótulo que socialites e concorrentes adoravam brandir como se uma mulher que vendeu companhia por dinheiro não pudesse também ser engenheira, fundadora e prometedora. Arya sabia que aquela palavra queimava porque fora concebida com a intenção de ferir. Ela a aceitava como prova de que o jogo era áspero e que os que se julgavam impecáveis nunca tiveram que negociar seu corpo por segurança. No gabinete de Adrian, a luz era mais quente. Quadros, prêmios e uma janela que abria para um trecho da cidade onde decisões se tornavam status. Ele a olhou como quem observava um tabuleiro, avaliando rei, rainha, peões. Havia tensão na voz quando disse o nome dela outra vez, menos formal do que em sala, mais atravessado pelo passado. Ele a acusou de fugir de algo que lhe dizia respeito, um atraso que naquela geometria de privilégios representava prepotência. Arya respondeu com franqueza, explicando o congestionamento, a reunião que se alongou, não por justificar, mas por afirmar que havia motivos maiores do que meros caprichos para seus minutos roubados. Você esteve em um quarto que não combina com nossa realidade, ele disse de repente, num tom que oscilava entre reprovação e algo que ela não quis nomear. O silêncio que se seguiu não era de culpa, era de confirmação. Ele respirou fundo e se aproximou com uma decisão reta, profissional. Venha ao meu escritório em 1 hora. Não lhe ofereceu alternativas. O convite vinha revestido de uma autoridade que brotava não só da posição, mas de um interesse antigo que viajava por 2 mundos,
o íntimo e o público. Ela sabia, naquele momento, que a presença dele mutava tudo. Mas entrar no escritório significava confrontar um passado que ela queria manter como segredo funcional, algo a ser usado, quando necessário, e mantido fora do alcance de juízos. Ela aceitou. Quando a porta fechou, eles se viram face a face. Ele falou primeiro sobre o que a cidade já cochichava. Falou com a frieza de quem conhecia cada triunfo e cada queda, e entre frases cortadas, deixou escapar uma afirmação que soou como sentença e oferta ao mesmo tempo. Você parece com ela. Ele não disse Claire inicialmente. O nome veio como lembrança de uma presença maior, de uma beleza habitual que ele amara antes. A antiga dona dos salões, das manchetes, da capacidade de mover alianças apenas com um comentário sutil. Arya entendeu o peso do comentário. Ela não era apenas uma jovem atrasada. Era alguém que, para sobreviver, havia aprendido a se moldar ao que fosse necessário. Quando ele a chamou novamente de sem paciência para atrasos, ela respondeu com ironia baixa, mas havia algo na face dele que a fez calar. Um misto de pena e desejo, uma ambivalência que ela já conhecia. Então ele o beijou. Não foi um gesto trivial, e tampouco foi violência explícita. Foi carregado de história. Um beijo que tinha a pressa de quem acredita que o contato pode pagar velhas dívidas. Foi descrito por quem observou depois como um beijo de punição, uma tentativa de silenciar uma ordem com algo que confundia poder e afeto. Na cena, o contato foi intenso, proximidade de quem se reconhece numa falha compartilhada, e ao mesmo tempo permeado por uma linha tênue. Ele era professor, ela sua aluna, ambos adultos. A narrativa pública poderia tratá-lo como escândalo, mas dentro da sala havia também outra camada, consentimento implícito, uma aceitação que Arya não deu verbalmente, mas que sua lembrança e seu olhar parecem ter negociado. Quando os lábios se separaram, ela respirou como se tivesse sido puxada por uma maré. Não gritou, não desistiu. Ele ficou um instante observando sua face, esperando por algo que poderia ser arrependimento ou concordância. Arya não sorriu, não se esquivou por inteiro. Em silêncio, colocou a mão no bolso e tirou o telefone com dedos que tremiam por dentro, não por medo da justiça, mas por medo de perder a única alavanca que lhe permitia continuar, sua empresa. Adrienne, calculista, sabia disso. Foi direto ao ponto. Ele poderia oferecer aquilo que o mercado, a sociedade e os inimigos dela não estavam dispostos a conceder. Moradia em uma das propriedades da família Fu, proteção discreta e, o mais importante para a área, o acesso que só seu nome poderia garantir. Em troca, ele pedia uma coisa que soava menor do que a oferta, que ela atuasse como stand-in para Claire em determinados eventos e aparições públicas. Um contrato social. Ela se tornaria visível nos lugares certos, substituindo uma mulher cuja reputação ainda arrastava favores e que por motivos complexos se tornara indisponível às vezes. Em público, a Arya não seria a ex-acompanhante, seria a presença que eles aceitariam, arrumada, articulada e conveniente. O acordo era ambíguo e era legalmente limítrofe. Foi justamente aí que Arya afirmou sua decisão com uma clareza absoluta. Ela aceitou porque, naquele momento, recusar representava condenar sua empresa à insolvência, condenar a si mesma ao anonimato das ruas financeiras. Concordou com a frieza cruel dos cálculos. Às vezes um ato que parece moralmente problemático é na prática a barra que sustenta uma ponte ainda em construção. Aceito, disse ela, a palavra soando dura na sala de Adrienne. Ele, por sua vez, conduziu o trato com a discrição dos que já aprenderam que o poder se exerce melhor quando invisível. Assinaram termos básicos numa folha que formalizava a moradia temporária, os horários e as aparições. Nada sobre afeto. O contrato, quando chegou, era redigido de modo que a vida particular permanecesse intocada e a responsabilidade recaísse sobre a profissionalidade diária. Havia uma cláusula de confidencialidade quase redundante. Tudo o que se soubesse restaria entre paredes. Era, nas entrelinhas, um pedido de silêncio. Antes de ela sair, ele a olhou de um modo que parecia medir as consequências reais do que acabara de acontecer. Você tem de entender, ele disse. Isso não repara nada. É apenas um escudo. Arya não respondeu com lição moral. Ela sabia que o escudo tinha pontas que poderiam ferir, que ele poderia virar prisão, mas também sabia que, por enquanto, era a peça que a mantinha no jogo. Quando deixou o escritório, o corredor da universidade se transformou numa sentença invisível. Naqueles dias, o termo "a podre aluna" rodava como provocação em jantares de sociedade.
Ela escutava com o cinismo de quem conhece as armas das palavras. A verdade, porém, era mais complexa. Ela já havia sido chamada de tantas coisas, sobrevivente, oportunista, promessa, que preferia guardar sua história como ferramenta. O rótulo feriu, mas também revelou que precisava ser mudado. Na primeira noite na moradia emprestada pela família Fu, um loft discreto num bairro onde as janelas dos vizinhos eram caras demais para serem curiosas, Arya montou seu espaço como quem arma uma base para a próxima campanha. Uma cama simples, um laptop com planilhas e um quadro branco rabiscado com metas de curto prazo, rodadas de investimento, entregas de produto, contratos a serem fechados. Sua empresa de saúde, uma startup de biotecnologia focada em soluções acessíveis, dependia de cada reunião que pudesse alinhar capital e credibilidade. O contrato com Adrian fornecia portas que, sozinha, eu não teria conseguido arrombar. Nos dias seguintes, Arya aprendeu a navegar entre dois papéis. Em público, ela era a jovem que sorria com graça calculada, cumpria protocolos e entrava em salões com postura de quem pertence. Em privado, continuava a ser a mesma empreendedora obsessiva, que passava horas no laboratório, checando resultados, respondendo perguntas técnicas e apressando protótipos. Essa duplicidade não era vergonha, era estratégia. Mas o palco social não ficou naturalmente livre de armadilhas. Melinda Fu, sobrinha política da família, encontrou prazer em testar limites. Em um coquetel de apresentação para potenciais investidores, Melinda inclinou-se para um conhecido e murmurou algo que Arya escutou como se fosse uma lâmina. Ela é a substituta, não acerta nem inocente. A alcunha brotou com a ferocidade de quem usa a linguagem para cortar reputações. Arya sorriu, mas por trás do sorriso houve o estalo de preocupação, porque uma vez que a narrativa se enraiza em fofoca, ela pode ser cultivada até se transformar em arma. Na universidade, alguns colegas a evitavam com a delicada indecisão de quem não sabe se apoia a empatia ou a conveniência do ostracismo. Outros, curiosamente, vinham com perguntas técnicas que testavam conhecimentos que ela detinha com intimidade afiada. Nessas conversas apareceu Ethan. Ele não era nem romance à primeira vista, nem simples sombra de um aliado conveniente. Ethan era um dos primeiros funcionários que acreditara no produto de Arya quando ninguém mais quisera. Ele tinha uma maneira prática de ver as coisas. Via números, vias de execução e, acima de tudo, via a Arya como fundadora, não como sua bagagem. Não deixe que os barulhos te empurrem para fora do jogo, disse ele numa reunião noturna enquanto limpavam erros de um protótipo queimado por horas de testes. Eles adoram transformar histórias em sentenças. Faça seu trabalho. Deixe que o trabalho fale. Ethan faleceu como quem presteja a confiança, não com paixão barata. Ele lhe oferecia mão firme e conselhos. Em contrapartida, Arya lhe deu transparência seletiva. Contava sobre os avanços e as contas, mas não divulgava o teor do acordo com Adrian. Proteger segredos era parte do preço daquele jogo, e ela não estava disposta a perder aliados por confessos que poderiam ser usados contra si. No entanto, nem todas as ameaças vinham disfarçadas em palavras. Havia pessoas cujo rancor se transformava em ações. Damian Tian, nome que corria nas sombras de alguns círculos, tinha sido, no passado, uma presença insistente demais. Cliente, ou talvez algo mais, sua obsessão parecia ser alimentada por uma impressão de propriedade. Ele via a Arya não como pessoa, mas como memória que deveria lhe pertencer. Quando soube de sua ascensão e de sua presença em eventos onde antes não teria lugar, reagiu de um modo previsível e perigoso. Começou a pressionar. Uma noite, no clube onde o brilho era feito de extroversão fabricada e vozes altas, Arya sentiu por sobre as luzes e o álcool a presença inquietante de olhares que ela conhecia bem demais. Havia uma sequência de mensagens anônimas que chegavam ao seu telefone, capturas antigas, imagens que podiam ser montadas para contar uma história que ela quisera enterrar. São essas imagens que transformam sobrevivência em ruína, dependendo de quem as espalha. A chantagem digital não precisava ser explícita, bastava a ameaça de exposição. Foi num desses encontros que o perigo materializou-se parcialmente. Um homem alto encostou-se à bancada do bar, sorriu com uma familiaridade feia e disse, sem a cortesia de quem ainda tenta disfarçar: "Você está se encaixando bem em outros mundos." Havia uma intenção por trás das palavras, uma promessa oculta de que o passado poderia retornar em formas piores do que um rumor. Adrian estava atento. Ele apareceu numa das noites, não por cavalheirismo teatral, mas por cálculo. Sabia que as ruas que Arya atravessava eram feitas de esquinas que podem ser ocupadas por inimigos ou aliados. Quando a tensão quase estourou, ele fez a intervenção que pertencia mais a quem tinha recursos do que a quem possuía delicadezas sentimentais. A presença dele fez com que Damian e seus comparsas se retraíssem. A intervenção, no entanto, não apagou o recado. A cidade não precisava de confrontos abertos para se tornar perigosa. Bastava uma imagem, uma palavra, um vídeo, e o resto se desfez em pilhas de consequência.
A partir dali, Arya entendeu que o pacto com Adrian vinha com uma proteção que navegava na legalidade e na influência. Havia também um risco óbvio, que aquilo que os mantinha intactos pudesse tornar-se um instrumento de propriedade. Ele podia resguardar seu nome nas redes e nos jornais, mas também poderia, se quisesse, transformá-la numa peça de tabuleiro útil para seus interesses pessoais. A consciência desse limite a mantinha vigilante. Privadamente, Arya revisitou memórias que preferiria não reviver. A casa onde crescera tinha portas que rangiam por conta própria, uma mãe que aprendera cedo a esconder fatos no fundo dos armários, um irmão mais velho que desaparecera no rastro de dívidas e brigas. O trabalho que fizera em clubes naqueles anos não foi escolha única, foi estratégia. Era a diferença entre fugir ferida ou morrer sob desigualdades. Agora, com uma startup e investidores que lhe davam ouvidos, ela queria converter aquela experiência de sobrevivência em capital de redenção, não em selo de condenação. Havia quem dissesse que passado vendia notícia. Ela dizia que passado deveria ser ferramenta de aprendizagem. As primeiras aparições como stand-in foram cirúrgicas. Adrian coordenava tudo nos bastidores. Quem ia falar com quem, quais perguntas seriam respostas e quando um sorriso deveria aparecer. Em uma cerimônia discreta, Arya ocupou o lugar que Claire costumava ocupar em encontros de caridade. Havia câmeras, jornalistas e a sensação de que a qualquer deslize alguém prepararia uma manchete capaz de desmontar não só a imagem dela, mas o trabalho que vinha fazendo. Ela estava atenta. Falou sobre a missão de sua empresa, sobre saúde preventiva e tecnologia acessível, e foi ouvida não como passado, mas como capacidade. Foi aí que a guerra subtendida começou a mostrar sua face pública. Melinda, vendo sua sobrinha ofuscada não só pelo charme, mas pela eficácia, passou a articular pequenos golpes, perguntas capciosas em público, notas anônimas em colunas sociais, contas que surgiam como se fossem fiscais prontos a derrubar uma jovem promessa. Claire, por sua vez, não era apenas ausência, era um epicentro de rancores e rendições que, por razões que Adrian entendia melhor do que Arya, resistia à limpeza de sua reputação. Os primeiros ataques jurídicos vieram com sutileza. Alguma cláusula de propriedade intelectual que parecesse duvidosa, uma auditoria repentina, financiamentos congelados por exigências administrativas. Alguém estava usando mecanismos legais e econômicos para sufocar a startup. Para a Arya, cada e-mail com ameaças veladas soava como um alerta. Uma engrenagem girava para atrair uma queda. Mas a resposta dela não foi apenas emocional, foi estratégica. Com Ethan e alguns investidores de confiança, ela começou a reorganizar contratos, a fortalecer laços legais e a preparar provas de sua trajetória profissional. Adrian, por seu lado, abriu frentes que iam desde avisos discretos a executivos até o uso de contatos que pudesse ativar para derrubar tentativas de boicote. As manobras do poder eram sutis e coniventes. Não se tratava de compras abertas, mas de redes que se fechavam e apertavam pelo cansaço administrativo. Apesar de tudo, Arya mantinha um núcleo inviolável, seu trabalho. Passava manhãs no laboratório, tarde em reuniões com protótipos, noites a negociar cláusulas. Não soltava seus vocábulos de controle porque sabia que no fim, a reputação que queria reconstruir precisava mais do peso de resultados do que do calor de alianças duvidosas. Convite para você. Se estivesse no lugar dela, o que faria? Comente abaixo. A pequena vitória seguinte veio disfarçada de normalidade. Um contrato de distribuição foi assinado com uma rede de clínicas independentes que via potencial na sua tecnologia de triagem rápida. Era uma porta que prometia volume e validação técnica. Ao mesmo tempo, a presença dela em eventos cresceu. Era visível, escolhia onde e quando aparecer. E a visibilidade, por mais útil que fosse, trazia olhares que mais pareciam armadilhas. Num fim de semana chuvoso, quando a cidade parecia menos propícia a conspirações e mais receptiva a lembranças, Arya recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma imagem que deveria ser prova de escândalo. Uma foto mal recortada que sugeria proximidade demais. Uma legenda montada para criar uma história que não existira nos termos que propunham. O gesto não era surpreendente. Inimigos fabricariam material para destruir reputações. Ela jogou a foto na mesa e por um instante deixou que o passado beijasse a superfície do presente. A resposta foi prática. Contato com advogados, ativação de aliciadores, a rede de apoio legal e de PR que Adrian disponibilizava, e a preparação de uma narrativa controlada. Havia também a decisão, ainda mais importante, quando resistir e quando ceder. Para a Arya, perder-se emocionalmente não servia. Havia contas a pagar,
contratos a fechar, vidas a salvar com o produto que criara. Cada escolha de recuo tinha a frieza do cálculo, e ela aprendera a dominar esse estilo por necessidade. Mas nem todos os ataques poderiam ser previstos por contratos ou linhas judiciais. Em uma ocasião, uma tentativa de humilhação pública foi meticulosamente planejada para um evento no clube onde ela costumava ir para se desligar das pressões. A ideia era simples: divulgar um vídeo falso com conversa manipulada que a colocaria como indecorosa diante de patrocinadores. O objetivo era claro: desacreditá-la para que seus parceiros de distribuição recuassem. O que quase ninguém naquela cidade pressurizada sabia era que Adrian não era apenas um homem de reações frias. Havia nele um senso, conflituoso e pessoal, de responsabilidade. Quando newsfeeds começaram a sussurrar a possibilidade de um vídeo viral, ele não esperou. Usou contatos, contratou análise forense digital e conduziu a exposição do artifício com a mesma frieza com que se comanda um leilão. A humilhação que se desenhava foi desmontada antes de tomar fome. Evidências de edição, rastros digitais e a assinatura clara de quem se beneficiaria com a queda diária foram reunidas. O tom público vira de acusador para investigado. Quando a verdade emergiu, a narrativa mudou de mãos. Mesmo assim, o triunfo teve gosto amargo, porque cada vitória emendava outra possibilidade de vingança. Claire se mantinha no círculo de poder, testemunhando a movimentação de jogos que ela própria, por razões próprias, já havia feito no passado. Melinda continuava a fitar com a mesma malícia, e Damien seguia com suas sombras. Em uma noite que deveria ter sido de alívio, Arya recebeu um convite que fechava um círculo. Um gala beneficente onde a elite aparecia uniformizada em boas intenções e alianças. Para muitos, seria o teste definitivo, se ela caminharia sem tropeçar entre as armadilhas. Para outros, era a oportunidade de montar o palco de sua queda. Quando Arya olhou pela janela do loft, vendo a cidade que a havia acolhido e traído em doses iguais, percebeu que o jogo ainda era grande demais para ser vencido com um único movimento. Havia, entretanto, uma energia rara, a possibilidade de transformar a exposição em plataforma, de usar a própria sombra para projetar luz. E havia também o fenômeno mais perigoso e verdadeiro de todos, Adrian, cuja proximidade era a proteção, era ao mesmo tempo lembrança de que poder e afeto podem se confundir em perigosas formas de cumplicidade. Ela guardou o envelope, fechou o laptop e apagou as luzes. No quarto, os olhos dela permaneceram abertos tempo suficiente para calcular possibilidades. Amanhã seria dia de reuniões, de aparições programadas, de conversas cuidadosas sobre moeda e reputação. E no fim, haveria o gala, a promessa de visibilidade que poderia salvá-la ou arruiná-la. Ela não dormiu, não porque o medo a acordasse, mas porque havia uma lista a ser escrita, alianças a consolidar, palavras a escolher, e a decisão que pesava mais do que todas as projeções do mercado. Até que ponto ela permitiria que alguém definisse seu lugar no jogo? E nas entrelinhas daquela insônia estava a pergunta que só ela poderia responder. Até onde ela seria capaz de negociar sua segurança, sem perder a si mesma? Amanheceu com uma cidade cinzenta, mas com cartas para serem jogadas. Ao descer para o café, Arya encontrou uma mensagem curta no telefone, apenas 3 palavras que soavam como ferro na alma. Nos vemos no gala. A assinatura era inexistente. A ameaça, clara. Ela pegou sua bolsa, ajustou a jaqueta e olhou pela última vez para a fachada onde sua empresa tinha endereço. Por trás daquela construção havia pessoas que acreditaram. Por trás daquele corpo havia uma história recortada por escolhas. Era hora de transformar ambas em força. Estamos prontos, disse ela a Ethan quando chegaram ao primeiro encontro do dia. Havia determinação na voz. Havia medo também, íntimo, mas mascarado pela ação. E nas sombras luxuosas do escritório, Adrian observou o skyline e por um longo instante deixou que a autoridade se convertesse em pensamento incerto. Ele sabia que aquele acordo era mais do que uma proteção mútua. Estava enredado em culpa, desejo e responsabilidade. A cidade, com suas alianças, ainda era uma arena onde silêncio e palavras valiam fortunas. Quando Arya saiu, o telefone vibrou novamente. Uma foto, dessa vez de uma porta entreaberta no clube. Um detalhe que poderia ser qualquer coisa. Por trás do arquivo, um aviso. Pense 2 vezes antes de sorrir na frente de quem decide. A mensagem não trazia autor, apenas intenção. Ela respirou fundo e caminhou para a próxima reunião, consciente de que um beijo poderia ser memória e sentença. Um contrato poderia ser escudo e armadilha.
que, na cidade dela, sobrevivência e reputação dançavam os mesmos passos, e que o próximo passo definiria não só a empresa, mas quem ela escolheria ser quando as luzes se apagassem. A agenda do dia estava cheia de reuniões que se sobrepunham, mas nenhuma delas dizia respeito apenas a números. Cada ligação, cada e-mail tinha a textura de um teste. Provar que a tecnologia funcionava, convencer um sócio a não ceder ao medo, manter a calma quando nos bastidores se armava uma tempestade. Adrien, por sua parte, tinha suas próprias linhas abertas, não só para amortecer boicotes financeiros, mas para sondar quem puxava os fios daquela rede de difamação. Nos dias que antecederam o gala, o trabalho foi uma mistura de estratégia jurídica com preparo emocional. Advogados refinaram termos, peritos digitais desconstruíram falsificações e assessores de imagem prepararam narrativas que não sucumbissem ao sensacionalismo. Arya passou horas ao lado de Ethan, lendo contratos e ajustando demonstrações do produto. O rosto dela, cansado porém concentrado, refletia a certeza de que a melhor defesa era a competência. Provas técnicas de eficácia, testes de campo e depoimentos de médicos que já tinham aplicado as soluções da sua equipe. As investigações apontavam para sinais claros: rastros de edição em vídeos, contas bancárias com transfer suspeitos, telefonemas gravados que, quando submetidos à perícia, mostravam cortes e colagens. As transações, traçadas com paciência, chegavam a endereços relacionados a empresas que, por coincidência, vinham respaldadas por figuras com relações íntimas ao círculo social da família Fu. Era improvável que tudo aquilo fosse obra do acaso. Quando uma das linhas de investigação chegou a um indivíduo ligado a Damien Chen, a mesma figura cuja presença no clube projetara ameaças veladas, a equipe de Adrien acionou medidas legais que, discretamente, acorrentaram o homem. Damien, confrontado com provas técnicas e com a possibilidade de exposição pública, tentou reagir com ameaça. Foi o suficiente para que promotores considerassem trazer acusações por tentativa de extorsão digital. A Polícia Civil, que até então tratara o caso como perturbação de ordem pública, enfileirou diligências e apreensões. Ao mesmo tempo, a perícia mostrou algo mais delicado. Havia indícios de que a montagem não fora apenas profissional. Havia a intenção específica em direcionar o dano à reputação de Arya. E quando as transferências foram rastreadas, surgiram lacunas inconvenientes para as mulheres do círculo social que atacava a Arya. Melinda e Claire não tinham, à primeira vista, relação direta com Damien. Ainda assim, a curva da investigação começou a apontar para pagamentos e interações que em algum nível envolviam advogados, produtores de conteúdo e perfis anônimos. Eram conexões suficientes para abrir novas frentes e, o que piorava a situação para as antagonistas, qualquer manobra exagerada poderia virar munição contra elas. Claire, cuja fama havia costurado uma teia de favores e ressentimentos, alternava declarações públicas frias com um silêncio calculado. Havia quem dissesse que ela alimentava rancores antigos. Havia outros que a viam como peão de jogos maiores. A verdade, como sempre, era complexa. Claire não era apenas inimiga. Era alguém cujo próprio passado continha sombras que a colocavam, por vezes, ao lado de quem manipulava. Em conversas que vazaram para poucos, algumas evidências sugeriam que Claire havia, em determinados momentos, usufruído de serviços de terceiros para manter determinadas narrativas. Não era a mesma coisa que a acusação direta, mas era suficiente para manchar uma imagem construída à base de aparências. Melinda, por sua vez, subestimou a reação de Arya. A sobrinha social acreditava que a elite se mantinha unida em torno do tabu, que rostos novos eram simples peões a serem movidos. Ela usou contatos para armar boicotes e deixou correr a intolerância e mensagens anônimas. Quando as primeiras comprovações relacionando seu circuito com os ataques vieram à tona, as redes começaram a virar-se contra ela. Aliados que antes se curvavam à sua influência, agora pediam distância. Em público, a linguagem mudou de provocativa para defensiva, e em privado o pânico acelerou decisões que, mais tarde, seriam rastreadas por peritos. Para Arya, ver que as engrenagens da guerra contra si tinham rostos e nomes não trouxe alegria, trouxe responsabilidade. Ela sabia o que seria exposto se o conflito chegasse às manchetes maiores. Detalhes de seu passado que, fora de contexto, podiam ainda hoje ser usados para destruir o que havia construído. Mas a mudança de tática, em vez de só se defender, passar ao ataque jurídico e fatual, transformou o que poderia ser humilhação em fogo que expunha os responsáveis. O gala aconteceu numa noite de céu limpo, com as luzes da cidade refletidas nas janelas do salão. Era um casamento de esforços, caridade, política social e posses em torno do mesmo prato. Arya chegou vestida para o papel que precisava interpretar, elegante e sem ostentação,
com roupas escolhidas para não se tornar manchete pelo figurino. Ao seu lado, Adrien permaneceu discreto, a presença dele uma sombra que equilibrava conforto e tensão. Ambos sabiam que nem tudo se resolveria ali, mas que a batalha pública exigia postura. A entrada de Arya no salão provocou sussurros, câmeras iam e vinham, e havia olhos que avaliavam cada gesto. Em 3 palcos improvisados, equipes de imprensa aguardavam o momento de capturar falas que pudessem alimentar manchetes. Havia, todavia, mais planejamento do outro lado. Uma equipe técnica contratada por Adrian fizera uma varredura dos servidores do salão e preparara contra-ataques em tempo real. Tribunal e rede social se enfrentavam naquele tablado iluminado. Melinda e Claire compareceram também. Melinda com um sorriso calculado, Claire com aquela aparência impenetrável que sempre causara efeito. Ambos vinham com aliados e a atmosfera prenunciava confronto. Não demorou para que o plano dos inimigos viesse à tona. O organizador do evento trouxe vídeos que supostamente mostravam Arya em situações que iam contra a postura da banca de doadores. Imagens enviesadas, trechos curtos montados para sugerir impropriedade. A intenção era clara: plantar dúvidas suficientes para desviar o olhar dos patrocinadores e, de quebra, minar a credibilidade da startup aos olhos de potenciais parceiros. Quando o primeiro vídeo apareceu na tela maior do salão, houve um ruído. Câmeras aumentaram o zoom para os rostos presentes. A peça montada combinava sombras de cenas reais com trechos alterados. A edição, para olhos menos treinados, parecia convincente. Por um momento, Arya sentiu a sala girar. Mas Adrian, sentado a poucos metros, fez um gesto imperceptível para a equipe que o cercava. Em seguida, um especialista em forense digital subiu ao palco, convocado discretamente, e apresentou, com a paciência de quem desmonta uma máquina de mentira, a sequência real. Mostrava cortes, sobreposições e fontes que não batiam. Havia, por exemplo, metadados de arquivos que provavam edição e registros de upload de contas vinculadas a um provedor recentemente aberto, com indicação clara de conexão a intermediários próximos a Melinda. A demonstração foi técnica, mas direta. A plateia, que sentira o primeiro golpe emocional, agora recebeu evidências que exigiam reflexão. A imprensa reagiu com cautela. Alguns repórteres, preparados para o sensacionalismo, agora precisavam recalibrar. Em poucos minutos, o clima do salão mudou. Aqueles que tinham apostado na queda de Arya começaram a recuar, ainda que discretamente. Melinda reagiu com fúria. Levantou-se, pediu a palavra e fez acusações que, na pressa de tentar salvar a própria reputação, soaram mais como desespero. Claire, porém, preferiu ficar em silêncio. Havia um momento congelado entre as mulheres, um ruído de facas escondidas atrás de sorrisos. Quando a fala de Melinda terminou em vaias miúdas, o organizador do gala instruiu a equipe de segurança a intervir se necessário. A sensação geral era a de que um tecido social fora rasgado e que o público queria ver onde exatamente as linhas do rompimento estavam. A partida seguinte no tabuleiro ocorreu fora do palco. Um jornalista investigativo, amigo de um dos investidores de Arya, soltou, em tempo real, uma matéria que trazia comprovantes de transações e e-mails interceptados com autorização judicial. As transferências, pequenas mas constantes, vinham de contas ligadas a um escritório de consultoria supostamente neutro, com laços antigos a Melinda. A notícia espalhou-se como pólvora. As mesas que antes cochichavam, agora comentavam em voz alta. Consequências começaram a se desenhar. Melinda foi chamada ao depoimento por fiscais da entidade que organizava o evento. Em uma sequência que mesclou humilhação pública e protocolo, a mulher que antes pontuava eventos com sua presença passou a ver aliados se distanciando. Alguns patrocinadores solicitaram retirada de suas doações até que houvesse esclarecimento. Claire, pressionada, acabou por dar declarações ambíguas que não convenceram ninguém. Disse que não sabia de nada, mas sua ausência de indignação soou como cumplicidade para muitos. Em paralelo, as investigações sobre Damien ganharam força. A polícia apresentara mandados e presos temporários foram levados para depoimento. Quando a conexão entre suas ações e as campanhas de difamação foi demonstrada em inquérito preliminar, a narrativa que alimentara boatos desmoronou. Damien foi apontado como parte de uma operação de chantagem com fins claros, derrubar aquela que competia por fatias de mercado e permitir que concorrentes do grupo social retomassem caladas de influência. A prisão foi um marco. Não encerrava, é claro, todo o processo, mas dava a sensação de que, ao menos naquele movimento, a justiça começava a acompanhar os movimentos. Com Melinda fragilizada e Damien sob investigação, restou Claire. Ela escolheu um caminho que ninguém esperava. Convocou uma coletiva reduzida, com rosto pálido e voz controlada, para anunciar que estava se retirando temporariamente de aparições
públicas até que a situação fosse esclarecida. Foi uma manobra que nos bastidores foi vista como tentativa de minimizar vazamentos. Para alguns, porém, era um reconhecimento tácito de que a rede de poder que a sustentava estava rachando. Para a área, a vitória teve sabor misto. As investigações e a exposição pública haviam freado as tentativas de boicote. Parceiros que antes hesitavam, agora reavaliavam. A distribuição que parecia à beira do colapso foi reassentada quando um grupo de clínicas confirmou sua intenção de seguir com o piloto, agora com cláusulas de proteção jurídica. Investidores que até então poupavam comentários começaram a retomar negociações. A empresa respirou. Mas a vitória não veio sem preço íntimo. A repercussão obrigou a área a encarar a própria vulnerabilidade, a falar sobre limites e dignidade. No encontro reservado, ela aceitou conceder uma entrevista a um veículo que não exploraria escândalos, mas que trataria do tema com seriedade. Expôs com calma a ideia de que as mulheres que sobrevivem a posições marginalizadas merecem espaço para se reinventar sem serem reduzidas ao passado. Falou de tecnologia, de acesso à saúde, de responsabilidade social. A mensagem foi clara. Ela não era a vítima nem apenas um símbolo, mas uma agente que queria transformar experiência em solução. Adrien assistiu de perto a tudo isso. Em público, manteve postura institucional. Em privado, a tensão entre o que sentia e o que devia era constante. Em uma tarde de silêncio no escritório, ele convidou Arya para conversar. Não sobre contratos, não sobre aparições, mas sobre limites e honestidade. Sentaram-se numa sala simples, janelas fechadas para o mundo por um momento, e conversaram como dois adultos tentando reconciliar história e ética. Eu sei o que fiz, disse ele, voz contida. E sei que não há justificativa completa para misturar poder e desejo. Posso proteger você, e protegi. Mas também entendo que proteção não pode ser razão para controle. Você é sua própria agente. Arya ouviu, olhando para uma xícara que tremia levemente nas mãos. Havia raiva, havia gratidão, havia suspeita. A complexidade entre os dois era antiga e não se desfazia com palavras bonitas. Eu aceitei seu acordo porque precisava, respondeu ela. E coloquei minha empresa à frente de muitas coisas. Mas isso não me impede de ver quando as coisas cruzam a linha. Eu preciso saber que meu espaço é meu, que minha voz não é contrabalançada por favores. Proteção que vira posse não é proteção, é cárcere. Adrien assentiu, sem defender-se. Havia remorso em seu gesto. Não o tipo performático, mas o remorso que vem de quem percebeu que o poder pode ferir sem que se queira. Havia também nas palavras dele uma promessa, não de concerto mágico, mas de respeito. Concordaram em ajustar formalmente o contrato. Cláusulas claras que limitavam a interferência pessoal dele na gestão da empresa e que garantiam à área autonomia plena. O acordo de stand-in, que havia sido administrativo e funcional, foi revisado, com prazos e condições claras, e com a possibilidade de término unilateral por parte dela, sem penalidades, caso sentisse que o jogo mudara para pior. Era um mecanismo pensado para devolver a ela a agência que um arranjo assim, por natureza, ameaçava. A conversa também tocou numa questão mais íntima, que não desapareceria com assinatura alguma: o passado de ambos, e o que aquilo significava para um futuro possível. Adrien, com cautela, explicou como culpa e desejo se confundiam em gestos que, em outra vida, pareciam apropriados. Arya não respondeu com romantismo, respondeu com sinceridade. Dizia que podia aceitar afeto, contando que fosse baseado em escolha verdadeira e igualdade. Pediu tempo, pediu respeito, pediu limites. As consequências sociais começaram a se desenrolar oficialmente. Processos administrativos contra Melinda foram instaurados naquele clube e noutros conselhos onde ela detinha influência. As empresas que financiavam boicotes desligaram esforços. Claire, provada pela associação a esquemas e pela própria falta de versões convincentes, viu contratos de patrocínio serem revistos, alianças se desfizeram. Damien, que procurara transformar obsessão em poder, foi indiciado por extorsão e manipulação de conteúdo digital. A mídia, que inicialmente caíra de boca nas fofocas, foi obrigada a publicar retificações e análises mais cuidadosas. Em especial, houve uma audiência em que as provas digitais foram exibidas com clareza técnica. Peritos explicaram a montagem, os fluxos financeiros e como perfis anônimos haviam sido orquestrados.
A plateia daquela audiência incluiu nomes de influência que, até então, mantinham as decisões em privado. A repercussão forçou, em alguns casos, demissões em conselhos e pedidos de desculpas públicas. O que começara como rumor tratou de abrir fissuras em uma estrutura de proteção que por tantos anos ocultara comportamentos eticamente duvidosos. Enquanto isso, no universo da empresa, Arya deu um passo que falou mais alto do que discursos. Assumiu o comando formal da segunda rodada de testes clínicos. Decidiu que a narrativa que sustentaria a marca seria resultado comprovado e que a visibilidade deveria ser utilizada para melhorar o acesso, não para alimentar ego pessoal. O conselho, antes hesitante, reagiu bem ao plano porque desta vez a meta era concreta. Parcerias com clínicas comunitárias e programas de microfinanciamento que permitiriam a tecnologia chegar a populações vulneráveis. A vitória empresarial vinha acompanhada de propósito. O laço com Adrian mudou. Não sumiu, mas se remodelou. As interações públicas foram reduzidas, quando necessárias, condicionadas à presença de assessores e a termos contratuais claros. Em privado, conversavam sobre a transformação da relação. Se havia sentimento, ele teria de ser renovado sob prazos e regras que assegurassem igualdade. A ideia de que um homem poderoso poderia reescrever a vida de uma mulher com um gesto, fosse ele beijo, fosse proteção, passou a ser confrontada com a necessidade de consentimento reiterado e de espaço pessoal. No fim, o gesto que marcou o novo começo não foi um beijo, foi algo mais simples e mais denso. Num momento em que Arya recebeu, em uma cerimônia discreta, o reconhecimento de uma instituição que avaliava a inovação em saúde, Adrian subiu ao palco para entregá-la. Em vez de abraços públicos, ele ofereceu um discurso curto, sobre responsabilidade e retidão, e ao final entregou o prêmio com mãos medidas. Depois, num corredor com luz suave, ele puxou do bolso um envelope. Não um contrato, mas uma carta escrita à mão, pessoal, pedindo desculpas pelos momentos em que deixara o poder o substituir pela pessoa. Não pediu retorno imediato, pediu perdão e ofereceu respeito. Ela leu a carta como quem examina um mapa, com atenção e reserva. Havia naquele papel reconhecimento e promessa. Ela guardou a carta não como prova de posse emocional, mas como documento de um acordo humano. Ele reconhecia falhas. Não era a redenção garantida, mas era início de responsabilização. Arya, com a serenidade de quem aprendeu a traduzir perdas em aprendizado, sorriu de leve e devolveu algo que falou mais alto do que qualquer gesto romântico. Devolveu a ele a liberdade de tentar, pedindo ao mesmo tempo que ela própria fosse respeitada em sua independência. "Eu não preciso de um herói", disse ela, num tom que não era acusador. "Preciso de alguém disposto a ser parceiro, de igual para igual." Era um pedido simples, mas revolucionário naquele ambiente onde favores e dívidas se confundiam. Ele assentiu, sem prometer mais do que podia cumprir. Prometeu trabalhar pela confiança, não pela posse. As semanas seguintes foram de reconstrução e de consolidação. A startup de Arya assinou contratos com clínicas em 2 cidades, implantou o sistema de triagem em centros de atendimento e contratou técnicos locais. O produto entregou resultados que permitiram atrair uma nova rodada de investimentos, desta vez com cláusulas que garantiam proteção a decisões da fundadora. A visibilidade que outrora a tinha ameaçado, agora passou a alimentar impacto. Houve, é claro, vozes que mantinham visões simplistas. Para alguns, ela era ainda aquela do passado. Para outros, era um exemplo de quem supostamente se vendeu para subir. Arya aprendeu a não gastar energia com rótulos que não fossem úteis. Em vez disso, continuou usando a própria história como ferramenta. Participou de debates sobre autonomia, falou sobre como sistemas de poder reproduzem desigualdades e apresentou propostas para que acordos públicos não sirvam de espelhos para a dominação privada. No campo legal, processos e investigações seguiram seus cursos. Nem tudo foi exposto de uma vez. Algumas figuras foram multadas, outras afastadas de conselhos e comissões. Damian enfrentou acusações mais sérias e sua prisão temporária ganhou sequência com audiências. A cidade, que até então escolhera o silêncio sobre as falhas do círculo social, agora passava por um ajuste. Havia quem dissesse que nada mudaria debaixo da superfície. Havia também quem acreditasse que a dinâmica de poder começava a responder aos riscos da exposição. No núcleo íntimo, Arya reconstruiu seus parâmetros.
mantinha Adrian por perto como aliado estratégico e, quando permitido, como companhia, mas sempre com fronteiras. Ele, por sua vez, saiu de uma posição de condescendência para uma disposição mais cuidadosa. Não que o sentimento tenha evaporado. Sentimentos antigos raramente somem. Mas ambos aprenderam que sentir não dá carta branca para manipular. A ética passou a ser moeda mais valiosa que o afeto choreografado por expectativas antigas. E então veio um dia em que Arya, num painel comunitário, falou sobre o preço de se tornar visível. Contou sem pormenorizar humilhações, que a sociedade tende a reduzir trajetórias a estigmas. Falou de tecnologias que salvam vidas, mas também falou de reparação social, de investimentos em saúde pública e de políticas que protegem empreendedoras jovens. A plateia aplaudiu, não porque ela foi vítima ou salvadora, mas porque havia ali um caminho pragmático e proposital. A fala foi amplamente repercutida, mais pela substância do que pela polêmica. No final daquele ano, a empresa celebrou seu primeiro contrato governamental para um piloto em unidade de triagem em um município indefinido. Havia festividade contida, porque a luta seguia, mas havia também alívio. A recompensa era dupla: validação técnica e a possibilidade de transformar o produto em serviço que chegasse a quem mais precisava. Num jantar de confraternização com a equipe, Arya levantou a taça, olhou para Ethan, para os pesquisadores, para os investidores que acreditaram apesar das tempestades. Havia gratidão e cansaço, e aquele momento era para celebrar que o esforço coletivo trouxera algo maior do que a soma de suas partes. Quando falou, fez de modo simples. Isso não é sobre uma vitória pessoal, é sobre a chance de fazer diferente. Obrigada por acreditarem. Adrian não assistiu ao jantar por vontade própria, mandou uma mensagem breve, elogiando a equipe. Ela respondeu com um emoji, e com a sensação de que, depois de tanto desgaste, as relações tinham adquirido limites mais saudáveis. O enredo entre os dois seguiu aberto, como prometera ser. Havia dias de proximidade e dias de distância. Havia clareza de que qualquer tentativa de cruzar linhas deveria ter consequências. Em um desses dias, Adrian levou Arya a um pequeno encontro, onde, ao invés de discutir contratos, propôs que ambos fizessem terapia de pares para encarar feridas antigas. A proposta surpreendeu, não pelo gesto romântico, mas pela honestidade da iniciativa. Não era conserto, era trabalho. Ela aceitou não porque precisava dele, mas porque via ali uma possibilidade real de reconstrução responsável. O último gesto da história, que não selava romance nem apagava dias duros, foi simbólico e poderoso. Arya, numa assembleia que reunia investidores e parceiros, pediu que fosse revogada uma cláusula de confidencialidade excessiva que havia estado ligada ao contrato inicial com Adrian. Explicou que cláusulas que cerceiam vozes podem servir para encobrir abusos e que, para ela, transparência era ferramenta de proteção. O pedido foi acatado em parte, com ajustes legais que enfatizavam a autonomia e a possibilidade de denúncia segura quando limites fossem violados. Quando ela saiu do recinto, Adrian esperava do lado de fora. Ele estendeu a mão, não para segurar, mas para cumprimentar num gesto de igual para igual. Ela apertou a mão dele, firme. Não houve beijo, não houve juramento. Houve reconhecimento. E esse reconhecimento, naquele contexto, valeu muito mais do que qualquer espetáculo. Assim terminou um ciclo intenso. A podre aluna, rótulo que tentaram colar como sentença, transformou-o em uma pedra de construção. Ela ganhou estabilidade empresarial, respeito técnico e, sobretudo, o direito de ser definida por suas conquistas, não por um passado que ora se apresentava como parte de sua história, não como sentença final. Adrian, por sua vez, viu que poder sem responsabilidade é uma força devastadora, e que reparar não é apenas um discurso, mas um conjunto de atos e limites. O último quadro fica com Arya olhando a cidade do alto de um prédio, onde sua tecnologia começava a ser aplicada em unidades de triagem. Havia luzes, engarrafamentos e a certeza de que a batalha contra preconceitos era longa. Ela sorriu, não por alívio total, mas por ver que havia espaço para reescrever regras. No bolso, guardava a carta de Adrian. No coração,
um senso reforçado de que a autonomia era o bem mais precioso. E antes de fechar, uma palavra. Se você acompanhou a trajetória dela até aqui, curta e inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta história. E conte nos comentários: o que você faria se tivesse a escolha entre segurança imediata e autonomia a longo prazo?